Olá, este é o Dr. Grande. Hoje vou oferecer uma atualização sobre o caso de Karen Reed. Primeiro, vou analisar o contexto deste caso, passar para a linha do tempo do crime e, em seguida, oferecer minha análise. Karen Reed nasceu em 1980 e morava em Mansfield, Massachusetts. Isso fica a 31 milhas ao sul de Boston. Ela trabalhava como analista financeira e professora adjunta. Em 2020, Karen se envolveu romanticamente com um policial chamado John O'Keefe. Eles se reconectaram após se conhecerem originalmente em 2004. Karen passava a maior parte das noites na casa de John em Canton, Massachusetts. O relacionamento entre Karen e John era volátil e tumultuado, agora passando para a linha do tempo do crime. Em 29 de janeiro de 2022, às 6h04 da manhã, a polícia recebeu uma chamada 911 relatando que John O'Keefe havia sido encontrado na neve. Ele estava perto de uma casa na rua Fairview, número 34, em Canton, que era de propriedade de um policial aposentado chamado Brian Albert. Nesse momento, havia uma forte nevasca e a temperatura estava na casa dos 10 graus. Quando os socorristas chegaram, eles encontraram John O'Keefe morto na neve. A causa da morte foi um trauma contundente na cabeça, com hipotermia como um fator contribuinte. Aqui está o que a polícia encontrou durante o curso de sua investigação. No dia 28 de janeiro de 2022, um dia antes de John O'Keefe morrer, ele e Karen Reed visitaram 2 bares em Canton. Quando estavam no segundo bar, chamado Waterfall Bar and Grill, eles se encontraram com vários amigos, incluindo Brian Albert. Novamente, Brian era o proprietário da casa na Fairview Road, onde o corpo de John foi encontrado mais tarde. Ele convidou John, Karen e mais algumas pessoas para voltarem à sua casa para algum tipo de festa. Às 11h12 da manhã, Karen e John deixaram o bar e dirigiram até a casa de Brian no Lexus LX 570 veículo utilitário esportivo preto de Karen, do ano de 2021. Karen afirmaria mais tarde que consumiu 4 bebidas. A polícia disse que era mais provável que fossem 9. Karen e John chegaram à rua Fairview, número 34, às 0h24. Segundo Karen, John saiu de seu veículo utilitário esportivo para ter certeza de que este era um lugar que ela gostaria de visitar. Os dados do telefone de John indicaram que o telefone se moveu a 0h31, significando sua saída do veículo. Do seu veículo utilitário esportivo, Karen disse que observou John abrir a porta da frente da casa, mas nunca o viu realmente entrar na casa. Karen esperava que John retornasse em alguns minutos, mas ele nunca voltou. Ela saiu e voltou para a casa dele na One Meadows Avenue em Canton, chegando às 12h36 da manhã. Durante as primeiras horas da manhã, uma tempestade de neve atingiu a área. Karen ligou para John algumas vezes e deixou mensagens de voz consistentes com ela, estando chateada com ele. Às 4h38 da manhã, ela acordou e continuou tentando entrar em contato com John por telefone, mas não houve resposta. Supostamente preocupada com o bem-estar de John, Karen entrou em contato com 2 mulheres, Jennifer McCabe e Carrie Roberts, para solicitar a ajuda delas na localização de John. Às 5h07 da manhã, Karen foi flagrada dando ré com seu veículo utilitário esportivo no Chevrolet Traverse de John. A parte traseira do lado do passageiro de seu veículo fez contato com o Chevrolet e o moveu um pouco. Karen encontrou-se com Jennifer e Carrie. Todas as 3 mulheres dirigiram até a casa na rua Fairview, onde Karen notou John na neve. Os investigadores encontraram plástico vermelho e transparente consistente com uma luz traseira de veículo ao redor do corpo de John. Quando examinaram o veículo utilitário esportivo Lexus de Karen, notaram que a luz traseira do lado do passageiro estava quebrada. A polícia acredita que Karen deu ré em seu veículo utilitário esportivo em John, atingindo-o no braço. Como resultado deste impacto, ele foi ao chão e bateu a cabeça. Foi isso que causou a sua morte. Em 1º de fevereiro de 2022, Karen Reed foi presa em conexão com a morte de John O'Keefe. Em 10 de junho daquele ano, ela foi indiciada por acusações de homicídio em 2º grau, homicídio culposo e fuga do local de lesão corporal. A princípio, o caso contra Karen não parecia particularmente misterioso, mas atraiu uma quantidade enorme de interesse do público. Algumas pessoas acreditam que John não foi morto na neve por Karen, mas sim que ele foi morto por uma ou mais pessoas dentro da casa da Fairview Road. Uma enorme conspiração se desenvolveu e Karen foi incriminada pelo assassinato de John.
Para apoiar essa teoria, eles apontaram para marcas incomuns no braço de John, que acreditam terem sido causadas pelo pastor alemão de Brian Albert. Karen foi a julgamento em abril de 2024. Em 1º de julho daquele ano, um julgamento nulo foi declarado. O júri se encontrou incapaz de chegar a um veredicto unânime. Karen foi a julgamento pela segunda vez em abril de 2025. Em junho de 2025, Karen Read foi considerada inocente de homicídio em 2º grau, inocente de homicídio culposo e inocente de deixar a cena de lesão corporal. O júri a considerou culpada por dirigir um veículo sob influência de álcool ou drogas. Karen Read foi condenada a 1 ano de liberdade condicional. Agora, passando para a minha análise. Karen Read mantém sua inocência e ela foi considerada inocente das acusações mais graves. Ela tem um grande número de apoiadores que acreditam piamente que John O'Keefe foi assassinado por outra pessoa e Karen foi incriminada em uma enorme conspiração das forças de segurança. O Estado, é claro, discorda. Eles argumentam que as evidências apontam claramente para a culpa de Karen. Isso me leva à pergunta: Karen Read foi considerada inocente no tribunal, mas ela era realmente culpada? Vamos dar uma olhada nas evidências, tanto a favor quanto contra a ideia de que ela era culpada, começando pelos fatores incriminatórios. Na noite em que John foi morto, Karen havia consumido 9 bebidas e seu teor alcoólico no sangue estava acima do limite para operar um veículo motorizado. Karen foi a última pessoa conhecida a ver John O'Keefe vivo e a primeira a perceber que ele estava desaparecido. Ela alegou que deixou John na casa da Fairview Road e o viu caminhar até a porta, mas 11 testemunhas na festa disseram que John nunca entrou na casa. Os dados do celular de John indicaram que o telefone parou de se mover a 1h32 da manhã. Novamente, ele saiu do veículo de Karen a 1h31 da manhã. O telefone nunca mais se moveu depois disso. Se John entrou na casa e alguém o matou lá, como os apoiadores de Karen acreditam? Como os assassinos moveram o telefone dele de volta para fora sem que ele capturasse os dados? Além disso, a temperatura do telefone de John diminuiu constantemente depois que ele parou de se mover. Em 1 hora, ele passou de 72 graus para 50 graus. Isso é consistente com o telefone estar ao ar livre no frio. A lanterna traseira do lado do passageiro do veículo utilitário esportivo de Karen estava quebrada e os pedaços foram encontrados perto do corpo de John. Os dados do Lexus de Karen indicaram que ele dirigiu 26,5 metros em marcha ré, atingindo uma velocidade de 38 km por hora. Normalmente, os motoristas não ultrapassam 8 km por hora em marcha ré. Quando Karen saiu da casa de John, às 5h07 da manhã, ela bateu com seu veículo utilitário esportivo Lexus no veículo utilitário esportivo Chevrolet dele ao dar ré. O contato entre os veículos foi feito perto ou na lanterna traseira do lado do passageiro, o que faz parecer que isso pode ter causado o dano à lanterna traseira do Lexus. O problema é que a polícia não encontrou nenhum fragmento de lanterna na casa do John. Os SUVs da Lexus possuem um sistema de aviso projetado para evitar que os motoristas colidam com objetos ao dar ré. Como a Karen bateu na traseira do veículo do John em primeiro lugar? Ela ignorou todos os avisos? Talvez a colisão tenha ocorrido porque ela precisava explicar como a luz traseira havia quebrado. Há evidências sugerindo que o relacionamento entre Karen e John não estava indo muito bem. Por exemplo, John se referiu ao seu relacionamento com Karen como tóxico. Karen acusou John de traição em uma recente viagem para Aruba. E Karen deixou mensagens de voz impólidas no celular de John. Na noite do incidente, por exemplo, Karen gritou: "Você é um perdedor maldito, vá se danar." E John: "Eu te odeio malditamente." 27 minutos depois de deixar John, Karen deixou uma mensagem em seu telefone dizendo: "Ninguém sabe onde você está." Isso parece estranho, considerando que ela sabia exatamente onde ele estava naquele momento. Quando Karen ligou para Jennifer McCabe, nas primeiras horas da manhã de 29 de janeiro, ela afirmou que havia deixado John no Waterfall Bar and Grill. Jennifer lembrou Karen que ela estava com John na frente da casa da Fairview Road. Quando Karen ligou para Carrie Roberts, ela disse a ela que pensava que John poderia ter sido atingido por um snowplow. Isso parece uma suposição muito estranha sob as circunstâncias. Karen pulou direto para o óbvio, como uma queda ou intoxicação por álcool, e aterrissou diretamente na teoria improvavelmente específica do snowplow.
Em termos de probabilidade, a teoria do snowplow está em algum lugar entre ele caiu de um balão de ar quente e ele foi comido por um bando de diabos da Tasmânia. De todas as coisas que poderiam ter acontecido com John, por que atingido por um snowplow? Talvez Karen precisasse levar em conta tanto as lesões de John quanto a localização dele na neve. Quando Karen, Jennifer e Carrie chegaram à casa da Fairview Road, Karen notou o corpo de John na neve a 12 pés da estrada. As outras duas mulheres não o viram lá. Era quase como se Karen soubesse onde o corpo dele estava o tempo todo. Na casa da Fairview Road, 4 paramédicos ouviram Karen dizer repetidamente: "Eu o atingi." Karen perguntou a Jennifer: "Eu poderia ter atingido ele?" "Eu o atingi?" e mencionou como uma de suas lanternas traseiras havia sido danificada. A defesa sugeriu que o investigador de drogas, Michael Proctor, poderia ter plantado os fragmentos da lanterna na casa da Fairview Road, mas os relatórios da polícia indicaram que ele nunca ficou sozinho com o veículo utilitário esportivo da Karen e nunca voltou para a casa. A defesa disse que Jennifer McCabe pesquisou na internet às 2h27 da manhã, pelo termo "quanto tempo para morrer no frio". Isso foi antes de ela ser contatada pela Karen. No entanto, um especialista da Commonwealth disse que um navegador foi aberto às 2h27 da manhã. A busca realmente ocorreu às 6h20 da manhã. Jennifer disse que Karen pediu para ela fazer essa busca. Agora passando para os fatores exculpatórios. Não havia testemunhas para a morte de John O'Keefe, nenhum vídeo. Ele poderia ter sido atingido por outro veículo, como um não dirigido por Karen, ou ele poderia ter sido espancado até a morte. John tinha múltiplas lacerações no braço, que, em teoria, poderiam ter sido causadas por um cachorro. Especialistas em engenharia disseram que os danos no veículo utilitário esportivo de Karen eram inconsistentes com o atropelamento de um pedestre e as lesões de John eram inconsistentes com ser atingido por um veículo. O investigador principal, o trooper da Polícia Estadual de Massachusetts, Michael Proctor, fez declarações ofensivas em mensagens de texto. Por exemplo, ele chamou Karen de maluca. O termo em branco rima com punt. Ele expressou decepção por não ter visto uma imagem de Karen com pouca roupa durante sua investigação e mencionou que ela não tinha nada de especial. Este termo em branco rima com pass. Michael foi demitido antes do segundo julgamento. É possível que Karen Reed tenha atingido e matado John O'Keefe, mas não tinha a intenção de matá-lo. Talvez isso tenha sido um acidente. Atropelar alguém com um veículo é um método de assassinato bizarro e pouco confiável. Ao considerar todas as evidências neste caso, eu acho que Karen Reed era culpada. Na minha opinião, ela era realmente culpada de homicídio em segundo grau, mas não estou convencido, além de uma dúvida razoável, de que ela era culpada de qualquer outro crime, além de dirigir sob influência de substâncias. O júri tomou a decisão correta neste caso, mas talvez pelo motivo errado. O que eu acho que aconteceu neste caso? Isso é apenas uma teoria, minha opinião. Um jurado que foi entrevistado pela mídia disse que o júri teve dificuldades com todas as lacunas, no caso do Commonwealth, e sentiu como se a polícia tivesse conduzido uma investigação ruim. Ela não acreditava que o veículo utilitário esportivo Lexus matou John. Ao contrário, ele morreu dentro da casa. Isso é consistente com o júri acreditando na teoria da conspiração promovida por alguns dos apoiadores mais fervorosos de Karen. O júri a considerou inocente porque acreditava que ela era realmente inocente. Eles acreditavam que outra pessoa assassinou John O'Keefe. Na minha opinião, o motivo apropriado para considerar Karen inocente é unicamente porque havia uma dúvida razoável. Eu acredito que ela realmente fez isso, mas o Estado falhou em provar o caso deles. Existem 2 lições-chave que podem ser aprendidas do caso de Karen Reed. Lição número 1. A polícia precisa ser imparcial em todos os momentos, inclusive quando estão conduzindo investigações. Este veredito expôs a profunda fadiga que o público tem com a chamada linha azul fina. Eles estão preocupados que os oficiais de aplicação da lei vão se defender uns aos outros antes de defenderem os inocentes. O público exige que a polícia seja competente e honesta. Na minha opinião, o comportamento inadequado de Michael Proctor é o que levou ao veredicto de inocente, mas todos os oficiais envolvidos também foram arrastados para a lama. Lição número 2. Teorias da conspiração florescem em ambientes onde as pessoas estão frustradas, assustadas e desconfiadas. No caso de Karen Reed, o veredicto não foi baseado apenas em dúvida razoável, foi baseado em um investimento substancial na ideia
de que dezenas de policiais conspiraram contra ela. Em teoria, eles estavam tentando proteger os colegas oficiais. Essa conspiração teria sido tão vasta e desajeitada que quase certamente teria falhado. Mesmo assim, é isso que muitas pessoas acreditam. Isso serve como um lembrete de que quando as instituições falham em inspirar confiança, narrativas alternativas podem se enraizar, às vezes obscurecendo a linha entre fato e ficção. Existem consequências para essa tendência, incluindo pessoas escapando da responsabilidade por comportamento criminoso. O público preferiria que alguém como Karen Read ficasse livre do que permitir que oficiais corruptos passassem despercebidos ou impunes. Esse veredicto representa a interseção entre paranoia e responsabilidade, um lugar estranho que recentemente tem visto um aumento dramático no tráfego. Essas são minhas opiniões sobre o caso de Karen Read. Muito obrigado por assistir. Falarei com você em breve.